Marquis e você está no nosso curso de Lógica Proposicional. Na aula de hoje, nós vamos resolver uma série de exercícios sobre negação de proposições compostas. Vamos ao primeiro exercício da aula, então. A negação da proposição. Se o número inteiro m maior que 2 é primo, então o número m é ímpar. Pode ser expressa corretamente por. Bom, eu aconselho você, sempre que você estiver trabalhando com negação de proposições compostas e equivalência de proposições compostas, que você transforme a linguagem escrita em linguagem lógica, responda a questão na forma de linguagem lógica. Vamos ao exemplo. Ele colocou a frase assim: se o número inteiro m maior que 2 é primo, então o número m é ímpar. O que é que eu chamo de representar em linguagem lógica? Significa a gente fazer o seguinte: o número inteiro m maior que 2 é primo, eu chamo isso de proposição P. O número m é ímpar, eu chamo de proposição Q. E nós estamos com o conectivo sem então. Isso é a representação de linguagem lógica. Isso é a representação da nossa linguagem lógica. E eu quero criar a sua negação. Então, eu quero negar uma frase que originalmente está na condicional. Ora, você sabe que a negativa de uma condicional é P e não que. Você repete a proposição P, nega a proposição Q e coloca entre eles o conectivo E. Então, a sua resposta terá que ter um E. Então, por exemplo, na letra A nós temos o E. Então, ela é uma candidata. Na letra B, ele começa por se então. Então, isso não pode acontecer. A negação de se então não pode ser outra se então. Aqui também não pode acontecer isso. Na letra D também não pode acontecer isso. A negação de uma condicional não pode ser outra condicional. Então, eu estou com duas situações. Tem que ser o conectivo E, que é o que nós temos nas letras A e E. Então, agora eu monto a questão. A proposição P, eu repito. O número inteiro m maior que 2. O número inteiro m maior que 2. Beleza. Eu tenho aqui na alternativa A. O número m inteiro maior que 2. Eu tenho na alternativa E. Só que tem um detalhe. Ela é o número inteiro maior que 2 é primo. E aqui ele colocou como sendo não primo. Portanto, a alternativa A também está errada por causa desse pecado aqui, né? Eu tenho que colocar que m é um número inteiro maior que 2, é primo. Então, ele está colocando aqui. E. Agora, eu tenho que negar a segunda parte. A negativa de é ímpar não é ímpar, que é o que ele escreve na letra E. Então, m não é ímpar. Então, lendo em linguagem corrente, eu digo, o número inteiro m maior que 2 é primo e o número m não é ímpar. Alternativa, letra E. Então, a linguagem lógica facilita demais a gente encontrar a resposta. Sempre faça isso. Pega a linguagem corrente, transforma em linguagem lógica, responda o exercício na forma de linguagem lógica. Ok? Vamos para a nossa próxima questão. Dizer que não é verdade que Joana possui um vestido azul ou Carlos possui uma camisa preta é logicamente equivalente a dizer que é verdade. Então, mais uma vez, nós temos aí o examinador brincando com a gente. Ele dá algo que não é verdadeiro e pede algo que seja verdadeiro.
Em outras palavras, ele está me dando uma proposição falsa. Ele está me dando uma proposição falsa e pedindo uma que seja verdadeira. Ora, senhores, para eu transformar algo falso em verdadeiro, eu tenho que criar a sua negação. Então, o exercício está pedindo, na prática, que eu crie a negação dessa frase. Joana possui um vestido azul ou Carlos possui uma camisa preta. É isso que ele está pedindo, que eu faça a negação. Muito bem. E o conectivo que ele usou aqui é o ou. Então, como que a gente cria a negação? Bom, primeiro, a negação do ou passa a ser e. Então, a minha resposta tem que ter um e. Nego a primeira parte e nego a segunda. A negativa de Joana possui seria Joana não possui. A negativa de Carlos possui é a mesma coisa, é Carlos não possui. Então eu tenho que buscar isso. Joana não possui um vestido azul e Carlos não possui uma camisa preta. Então, Joana não possui um vestido azul e Carlos não possui uma camisa preta. Então, nós temos isso exatamente na alternativa letra A. Joana não possui um vestido azul e Carlos não possui uma camisa preta. Por que as outras alternativas estão erradas? Porque a negação do e não pode ser um ou. Aqui ele usou na condicional, bicondicional no caso, né? Se e somente se bicondicional. Não. Aqui ele colocou na condicional, não pode. E aqui ele usou o e. Aqui está certo. Aqui ele transformou um e. Mas ele manteve, ó, possui vestido azul. Ele errou aqui, é não possui. Então, portanto, essa questão tem como resposta alternativa a letra A. Vamos para a nossa próxima questão. Considere a afirmação: ou arranjo emprego ou não me caso. Ou arranjo emprego ou não me caso. Então, ele está me dando uma frase na linguagem do ou e pede que você crie a negação dessa afirmação. Então, ele está pedindo que eu negue uma frase que está na linguagem do ou. Muito bem. Então, lembrando o seguinte, eu tenho aqui duas proposições simples, vamos simbolizá-las respectivamente por P e Q, e o conectivo entre elas é o ou, que é esse conectivo aqui. Então, nós queremos fazer a negação de uma frase na linguagem do ou. Então, você deve ter estudado na aula anterior o seguinte: o conectivo ou tem 4 maneiras diferentes de você criar a negação dela. Bom, primeiro é transformando o ou, que é a forma mais comum, na linguagem da bicondicional. Então, eu teria que ter aqui o conectivo da bicondicional. Então, seria o se somente se. Então, eu observo que entre as alternativas eu não tenho isso. Se somente se, eu não tenho. Aliás, a negação do ou jamais se transforma em condicional. Então, você já poderia ter eliminado as alternativas A e B. Jamais uma proposição na linguagem do ou, sua negação vai se transformar em condicional. Transforma-se em bicondicional. A segunda maneira que você tem é de você negar as duas partes, transformando em bicondicional. Que eu também não tenho entre as alternativas aqui uma bicondicional. A terceira maneira de você fazer a linguagem do ou, a negação dela, seria você negar a primeira parte,
repetir a segunda e manter o ou entre elas. Ou você repete a primeira, nega a segunda e mantém o ou entre elas. Essas são as 4 formas de você fazer a negação da chamada disjunção exclusiva, que é o ou. Então, olhando as alternativas, eu observo que eu tenho 2 alternativas aqui na linguagem do ou. E tem uma alternativa aqui na linguagem do e. A linguagem do e está fora do propósito. Porque quando eu nego uma frase que originalmente está na linguagem do ou, a negação será ou uma bicondicional ou a própria ou. Então, nossa resposta certamente está entre essas 2 aqui. Então, vamos lá. Como é que seria a frase no formato 3? Eu vou negar a primeira parte, já que a primeira parte é arranje um emprego, eu coloco assim, ó, não arranjo emprego. Vou manter a segunda parte. A segunda parte é não me caso. Não me caso. E atenção agora. A resposta terá que estar na linguagem do ou. Então eu coloco um ou aqui e coloco um ou aqui. Então ficaria ou não arranjo emprego ou não me caso. Ou não arranjo emprego ou me caso. Errou aqui. Ou não arranjo emprego ou não me caso. Perfeito. É o que nós estamos procurando. Ou não arranjo emprego ou não me caso. Alternativa letra D de dado. Perfeito? Nós temos que fazer sempre com muita calma, respondendo a pergunta, não ficar procurando alternativas. Responde você a pergunta. É claro que, quando você bate o olho em determinadas alternativas, que você já vê que ela não pode ser resposta, você pode eliminar. Assim você vai reduzindo o teu universo de respostas. Vamos para a nossa próxima questão. A questão diz assim: se o Rafael conseguir terminar o projeto a tempo, então poderá viajar. A negação lógica dessa frase. Ora, eu estou trabalhando com uma frase na condicional. Ele está dizendo para mim, olha, se o Rafael conseguir terminar o projeto a tempo, então ele vai poder viajar. Então eu estou diante de uma frase P, uma frase que, interligados pelo conectivo da condicional sem então. E eu quero criar a negação lógica dela. Então eu quero negar uma frase que esteja na condicional. A negação de uma condicional é P e não que. Ou seja, repete-se a primeira frase, nega-se a segunda e bota um e entre elas. Então vamos lá. Bom, a negação de uma condicional jamais poderá ser outra condicional. Então já estão eliminadas as letras A e D. Na letra B, eu tenho um E. Perfeito. Na letra C, eu tenho um E também. E na letra E, eu tenho um E. Legal. Então, quanto ao conectivo, está legal. Agora é só repetir. Rafael não consegue terminar? Não, não consegue não. Ele consegue terminar. Porque é P. Ele consegue terminar. E aqui é não que. Não que significa que ele não poderá viajar.
Perfeito? Então, Rafael consegue terminar o projeto a tempo e não viaja. Tudo certo. Rafael consegue terminar o projeto a tempo e não poderá viajar ou não viaja. Resposta alternativa, letra E. Legal. Próxima questão diz assim: a negativa de o professor fala e os alunos escutam. O professor fala e os alunos escutam. Então eu tenho P, Q, interligados pelo E. E eu quero criar a negação de P e Q. Então nós sabemos que a negação de P e Q se transforma em P ou não Q. Nega a primeira, então fica não fala. Os alunos não escutam. E aqui vira do E, sai para o OU. Então o resultado fica: o professor não fala ou os alunos não escutam. O professor não fala ou os alunos não escutam. Nós estamos na alternativa letra A. O professor não fala ou os alunos não escutam. Então esse teste tem como resposta alternativa A. Perfeito? Mais uma questão. Se o João estuda em Vacaria, então João não usa transporte público da cidade. Então nós estamos trabalhando com uma condicional. Então eu tenho aqui a primeira parte, eu tenho aqui a segunda parte, interligadas pela condicional se então. E eu quero criar a sua negação. Então eu quero negar a frase na condicional. Então você repete a primeira e nega a segunda. Então, vamos repetir a primeira. João estuda em Vacaria. Só que não tem mais o se então. O se então vai ser transformado em e. E. João estuda em Vacaria e agora eu vou negar essa frase. Ora, negar essa frase é tirar o não. Então a resposta fica: João estuda em Vacaria e João usa o transporte público da cidade. João estuda em Vacaria e usa o transporte público da cidade. Portanto, resposta dessa questão, alternativa letra D de dado. Jamais a negação de uma condicional pode ser uma condicional. Então é só você lembrar desse detalhe que você já elimina 3 alternativas nessa questão. E que a negação da condicional vira E. Não tem como virar OU. Não pode virar OU. Negação de condicional se transforma em E. Considere as proposições lógicas P e Q a seguir a respeito de um condômino chamado Marcos. Então ele me dá 2 proposições P e Q. E ele faz a seguinte afirmação: tendo como referência essas proposições, julgue o item a seguir. A proposição Q, que é essa proposição aqui, é uma negação da seguinte proposição: se Marcos está com os pagamentos em dia, então ele figura no quadro de associados. Muito bem. Então ele está dizendo que essa proposição que, aqui está a nossa proposição que, é a negação dessa outra proposição. Então vamos lá. Vamos escrever essa outra proposição. Então ele diz assim: se Marcos está
com os pagamentos em dia, vírgula, então ele figura no quadro de associados. Vamos colocar assim, ó, no quadro de sócios. Pronto. Muito bem. Então, o que nós temos? Nós temos aqui uma proposição, aqui outra proposição. Então, nós vamos chamar essa proposição aqui inicial de P, é uma condicional, e essa aqui de Q. Então, ele está me dando a proposição na linguagem P e Q. E ele está pedindo que eu construa a negação. Ora, a negação de uma condicional, ela se transforma na linguagem do E. De que maneira? De que maneira? Repete a primeira, nega a segunda e bota um E entre eles. Ora, senhores, repetir a primeira é dizer que o Marcos está com o pagamento em dia. Então, Marcos está com o pagamento em dia. E agora eu vou negar a segunda parte. Ora, se a primeira parte diz que ele figura, a negação é ele não figura. Ele não figura no quadro de associados. Vamos comparar com o que ele deu? Ele deu não figura e ele deu está. Perfeito, olha lá. Está com o pagamento em dia e ele não figura. Você fala, mas Sérgio, cadê o conectivo E? Ora, o conectivo E é o mas. O mas, porém, todavia, contudo, entretanto. É a nossa conjunção E. Ah, Sérgio, mas ele trocou de posição. Não tem problema. O conectivo E, assim como outros conectivos, eles aceitam a troca de posição. É chamada propriedade comutativa. P e Q é a mesma coisa que Q e P. P ou Q é a mesma coisa que Q ou P. P bicondicional Q é a mesma coisa que Q bicondicional P. O único conectivo que não aceita troca de posição, ou seja, que não aceita essa comutatividade, é a condicional. Por causa daquela história, né? Verdadeiro com falso é falso, mas falso com verdadeiro é verdadeiro na condicional. Então, na conjunção E, eu posso trocar as posições. E foi o que ele fez. Está perfeito, então, a montagem dele. De fato, a proposição Q, ela representa a negação da proposição se Marcos está com os pagamentos em dia, então ele figura no quadro de associados. Portanto, essa alternativa está correta. Questão CESP, né, gente? Questão CESP sempre tem aquele algo a mais que exige do candidato, não uma simples decoreba. Legal. Vamos em frente. Ano 21, Banca Quadrix. Ele coloca as proposições P, Q e R e diz assim: considerando as proposições acima, julgue o item. A negação da proposição Q. A negação da proposição Q. Quem é a proposição Q? Se muita mão de obra foi contratada, então a cidade teve uma diminuição no desemprego ou um aumento na renda per capita. Então ele quer que você monte a negativa da proposição Q. Então vamos lá. Olha só.
Muita mão de obra foi contratada. É a minha primeira proposição. A cidade teve uma diminuição no desemprego. Segunda proposição. Um aumento na renda per capita. Terceira proposição. Então, nós estamos diante de uma proposição composta, onde eu tenho aqui a proposição P, aqui a proposição Q e aqui a proposição R. E ele está me dando a seguinte situação. Se P, então Q ou R. É isso que ele está me dando. Ele está me dando uma condicional do tipo P, então Q ou R. E ele está pedindo que eu negue essa proposição. Então, eu quero negar essa proposição. Ora, senhores, nós sabemos que a negativa de uma condicional, a gente aplica aquilo que a gente chama a regra do Neymar, né? Neymar. Sérgio, como assim? Você repete a primeira parte, coloca um E entre elas, e agora atenção, você vai negar a segunda parte. Então, você vai negar uma proposição do tipo Q ou R. Nega a primeira, mantém a segunda e bota um E entre eles. Legal? Muito bem. Ora, a negação de Q ou R se transforma em P, E, não Q. A negativa do ou vira E, negativa de R. Então, esse deve ser o resultado que nós temos que procurar. Nós temos que procurar coisas do tipo P, E, não Q, E, não R. A nossa resposta tem que ter duas vezes o conectivo E. Então, vamos ver se isso é verdade. Vamos lá. Vamos devagar. Muita mão de obra foi contratada. Perfeito. Muita mão de obra foi contratada. É a frase P. Legal. Muito bem. Agora tem que vir um E. De fato, está vindo o E. Agora eu tenho que negar a frase que. Eu tenho que negar o fato de que a cidade teve uma diminuição no desemprego. Então eu teria que dizer que a cidade não teve diminuição no desemprego. Perfeito. E agora tem que vir novamente um E. E para nossa surpresa, o autor colocou novamente um ou. Então, isso aqui inutiliza a questão. Teria que ser um E. Não teve uma diminuição no desemprego e não teve um aumento na renda per capita. Ele colocou um aumento na renda per capita. Então, ele errou duas vezes. Ele não colocou o E, quando ele deveria colocar o E no lugar do ou, e esqueceu de dizer que não teve um aumento. Ou não aumentou, não houve aumento na renda per capita. Portanto, essa afirmação dele está errada. Perfeito? Com calma, né? Essas questões a gente tem que fazer com bastante calma, a gente tem que se estruturar, fazer a linguagem lógica, que fica mais fácil responder. Vamos para mais uma questão. A questão diz assim: a sentença composta nego. O que eu nego? Eu nego que a farmácia Camomila funciona 24 horas e tem caixa eletrônico. Então, senhores, toda essa expressão nego aqui –
Ele está dizendo para nós, olha, essa frase que eu vou dizer, ela é falsa. O que é falsa? Então, muita atenção agora. O que é falsa? Que a farmácia Camomila funciona 24 horas por dia e tem caixa eletrônico. Então, se nós chamarmos a primeira parte de P e a segunda parte de Q, entre o P e o Q tem um E. Ora, o autor da questão está dizendo que essa frase P e Q, ela é falsa. Ora, ele está dizendo assim, se essa frase ela é falsa, o que seria então verdadeiro? O que seria verdadeiro? Seria eu negar uma frase falsa. Quando a gente nega uma proposição, nós transformamos ela em verdadeira. Então ele fala, nego que. Então ele está dizendo que essa frase aqui, ela é falsa. Ele está negando essa frase. Se ele está negando essa frase, o que seria verdadeiro? Seria eu pegar essa frase falsa e transformá-la em verdadeira. Para isso, eu tenho que negar. E a negação de P e Q se transforma em não P ou não Q. Quando você diz que essa frase, você está negando essa frase, o que é que seria verdadeiro então? A negação dela. Então, o nosso resultado, primeiro, tem que estar na resposta na linguagem do ou. Porque a negação de uma frase na linguagem do e vira ou. Tem que ter o ou. Então, nós observamos que tem um ou aqui. Aqui já tem um e, eu tiro. Aqui tem um e, eu tiro. Aqui tem um mas, que funciona como e, tiro. Então, eu só tenho duas alternativas corretas aqui. A letra B e a letra E. Corretas no que diz respeito ao ou. Agora eu vou decidir. A farmácia Camomila não funciona 24 horas. A farmácia Camomila não funciona 24 horas e não tem caixa eletrônico. A farmácia Camomila não funciona 24 horas ou não tem caixa eletrônico. Alternativa letra B de bola. Quando o autor da questão disse que ele iria negar aquela frase, quando eu quero negar uma frase que originalmente está na linguagem do E, é o mesmo que dizer não P ou não Q. Eu estou negando essa frase. Então, eu estou assumindo isso daqui. Perfeito? Legal, né? Com muita calma, a gente sempre chega lá. Próxima questão diz assim. Considere a sentença. Se todo sapo é amarelo, então alguma perereca é vermelha. A negação lógica dessa frase. Então, ele está pedindo a negação. Então, vamos lá. Sapo amarelo, alguma perereca é vermelha. Sapo amarelo funciona como a letrinha P. Alguma perereca amarela é vermelha, que? Então. E eu quero negar. Eu quero negar uma condicional. Ora, negar uma condicional é transformar a condicional na linguagem do E. Então, a minha resposta tem que estar na linguagem do E.
Então, você, partindo desse princípio, você já elimina a letra A, porque a letra A está na linguagem do se então. Você já elimina a letra D, porque está na linguagem do se então. Você já elimina a letra C, porque está na linguagem do se então. Então, agora nós vamos lá. Vamos repetir a frase P. Todo sapo é amarelo. Todo sapo é amarelo. E agora, senhores, eu vou negar o algum. Então, agora nós temos que reportar lá para a aula anterior, que era negação de proposições simples. Como é que eu nego uma frase na linguagem do algum? Bom, eu posso pegar a linguagem do algum e transformar em nenhum. No caso, nenhuma perereca é vermelha. Outra possibilidade é eu transformar o algum em toda. Perereca. Atenção agora. Quando eu transformo em toda, eu nego o verbo. Não é vermelha. Então, essas são as respostas que poderiam aparecer. Todo sapo é amarelo e nenhuma perereca é vermelha, mas também poderia aparecer todo sapo amarelo e toda perereca não é vermelha. No caso, ele colocou, se eu não me engano, aqui a letra B. Todo sapo é amarelo e nenhuma perereca é vermelha. Portanto, resposta alternativa, letra B de bola. Perfeito? Organização é tudo. Transforma a linguagem corrente em linguagem lógica e resolve o problema em linguagem lógica. Depois você converte novamente para a linguagem corrente. Perfeito? Fácil, né? Espero que você tenha gostado demais dessa aula. Nós fizemos uma série bem extensa, com bastante exercícios sobre negação de proposições compostas, porque esse é um conteúdo que é frequente em prova. Dificilmente você vai fazer uma prova de raciocínio lógico proposicional que não tenha negação, seja de proposições simples, seja de proposições compostas. Espero por vocês para o nosso próximo encontro. Fique com Deus e um forte abraço. Tchau, tchau.